Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo mais um vídeo. Acho que é bom falar hoje é quarta-feira, 13 de julho, agora são 12 horas e 40 minutos, para deixar registrado. Hoje eu recebi um pedido para fazer um artigo para um portal de notícias evangélicas, falando um pouco dessa guerra disfarçada que está existindo por aí, né? A guerra, se existe uma possibilidade de ter uma terceira guerra mundial, se é possível ter um ataque nuclear. Por que que a pessoa me pediu para fazer o artigo? O artigo está até aqui comigo. Porque lá em Nova York, né, as autoridades fizeram, né, o Departamento de Emergências de Nova York divulgou um vídeo, segunda-feira agora, dia 11, né, então há 3 dias atrás, ou 2 dias atrás, com um passo a passo do que se deve fazer se acontecer um ataque nuclear aos Estados Unidos. Bom, um vídeo de mais ou menos 90 segundos, modelando uma situação de ataque nuclear contra a cidade de Nova York. Tem uma mulher lá, eu vi o vídeo, uma mulher vestida de preto e tal, que começa a andar numa rua deserta de Nova York, e ela pede para os residentes lembrarem de 3 ações chaves. Primeiro, encontrar um abrigo o mais rápido possível, né? Afastar-se das janelas e tal. Depois, ela fala que ficar no carro não é opção. E as instruções, né, obrigam a ficar em um prédio, fechar todas as portas, janelas, ficar o mais longe possível do meio do edifício, né? E caso haja um porão, correr para o porão. Então, ela também diz que os moradores da cidade que estiveram lá de fora no momento da explosão são aconselhados a lavar-se o mais rápido possível, né? Fala essa pessoa que está no vídeo dando as instruções. E aí ela ainda fala, né, que é preciso remover toda a roupa, embalá-las em sacos plásticos para manter a poeira radioativa longe do corpo. Bom, o que que aconteceu? Aconteceu que, diante de tudo isso, claro, está um alvoroço aí na internet a respeito desse temor de termos aí uma terceira guerra mundial, se já vivemos uma guerra disfarçada, se a guerra pode desencadear um ataque nuclear. Então eu preparei um artigo, ser publicado aí nesse portal, chama Conexão Divina o portal. E aí o que que eu digo? É possível? Sim, a resposta é um sonoro sim. Porque desde que a Rússia deliberadamente resolveu invadir a Ucrânia no dia 24 de fevereiro deste ano, e com 3 grandes frentes, né, no maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial, né, determinado pelo seu líder lá, o Vladimir Putin, né, o risco acontece. Né? Antes, é bom lembrar que a Rússia já havia invadido e tomado a Crimeia lá no início de 2014. Foi um ataque rápido, tomou tudo e ficou para ela. A Crimeia passou a fazer parte da chamada Federação Russa. Um confronto originalmente regional, que é o caso desse, pode desencadear sim um conflito global, e é algo que já ocorreu por diversas vezes na história mundial. O melhor exemplo foi na Primeira Guerra Mundial, quando um conflito regional explodiu na Primeira Grande Guerra Mundial. Muito bem. Hoje, nós temos uma guerra de 2 lados, bem tipicamente delimitado aí durante a Guerra Fria, né? Aquele período terrível chamado Guerra Fria. A Rússia, de um lado, a Europa e os Estados Unidos do outro lado. Nesse caso, representada por uma organização chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Rússia ataca e o outro lado contra-ataca, né, fornecendo dinheiro e ajuda militar para a defesa da Ucrânia. E, né, criando o lado OTAN, vários tipos de sanções econômicas para os russos, que na verdade tem sido um pouco um tiro no pé, porque vem gerando a maior recessão na Europa dos últimos anos, com desdobramentos para o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Aumento de diesel, aumento de gasolina, aumento do custo de produtos que são utilizados para o plantio do agronegócio, né? Então criou um caos. Tenho certeza que você está sofrendo na pele aí aumento de leite, de carne, de vários itens, tudo desencadeado a partir dessa guerra, porque fez aumentar tudo no mundo.
E um fato interessante que aconteceu ontem, dia 12 de julho, né, pela primeira vez em 20 anos, o dólar criou uma paridade com o euro. Ou seja, o euro caiu tanto de valor que o dólar ficou, né, cabeça a cabeça, vamos chamar assim. Né? Ontem, na faixa de R$ 5,40. Então, os dois estavam próximos. Sempre o euro foi mais caro. E ontem, pela primeira vez em 20 anos, desde 2002, isso aconteceu. Então, veja bem, essa preocupação com a Terceira Guerra aumentou muito porque Nova York, né, fazer esse vídeo, claro que ia gerar uma especulação. É sintomática a divulgação, claro que é. Assustou muitas pessoas nos Estados Unidos e também pelo mundo afora que viram o vídeo. Né? O vídeo está aí na internet. Na verdade, né, desde o início desse episódio, nós temos uma guerra mundial disfarçada, pois o principal cerne do conflito é a disputa entre os dois lados aí, como eu já disse, Rússia e OTAN. Né? Ainda que a maioria dos especialistas, né, não acredite que haja elementos plausíveis para desencadear uma guerra nuclear com bomba atômica, como foi na Segunda Guerra, aquelas duas bombas que foram jogadas no Japão, mas todos eles, especialistas em guerra, né, em relações internacionais, são unânimes em pontuar a instabilidade entre as potências. Afinal, a ideia de um confronto nos moldes de uma guerra mundial ainda é muito ousada, porque o conflito está regionalizado ali naquela região de Ucrânia e Rússia, que fazem fronteira. Bom, nós estamos vivenciando um grande conflito? Claro que sim. Que por si só é muito perigoso para o mundo inteiro? Claro que é. Afinal, lá nas terras ucranianas, né, estamos vendo combate entre tanques, lançamento de mísseis, né, combates frente a frente, soldado a soldado, muitas mortes de civis inocentes, né? Ou seja, um cenário de horrores impensáveis novamente na Europa, desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Duas grandes guerras e o povo ainda continua ainda querendo matar as pessoas. Apesar de entender o Vladimir Putin como um cara, né, difícil, né, que é corajoso para algumas coisas, né, ele pode tomar medidas impensáveis, eu penso que os envolvidos farão todos os esforços para evitar uma guerra mundial e ataques nucleares, principalmente, porque as consequências seriam desastrosas para todos os envolvidos e o mundo, com certeza, nunca mais seria o mesmo de agora. Que é possível? É. Porém, ainda não dá para dizer, neste momento, que é provável. O grande disfarce do confronto com a Ucrânia é a disputa pela hegemonia mundial que a Rússia quer recuperar, perdida desde a época que a União Soviética se esfacelou. Muito bem, mesmo que isso, né, custe aí vidas humanas e um alto investimento bélico. Imagina quanto está custando a guerra para a Rússia. Né? Quanto custa cada bombinha, né, que é jogada lá, cada tanque, toda aquela estruturação logística para levar tanques para a Ucrânia. Isso tem um custo. O preço disso é alto. Né? Então, de maneira prática, uma terceira guerra mundial só vai existir quando a OTAN estiver em confronto militar com a Rússia. E, nesse caso, envolveria pelo menos 6 países que têm capacidade nuclear. As principais potências da Europa e os Estados Unidos. Hoje, temos uma guerra mundial disfarçada? Com certeza. Bom, aí para trazer isso para o lado bíblico, eu de novo, sempre eu estou voltando nesse texto, eu vou trazer aqui o texto de Mateus 24, que vai dizer assim, olha, e ouvireis de guerra, está aqui em 24, versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, olha aí, ó, Covid, terremotos, nossa, esse ano teve tanto terremoto, em vários lugares.
mas todas essas coisas são os princípios das dores. E aí continua no 9 dizendo assim: então hão de vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do nome, né? Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e outros se odiarão. Aí aqui ainda tem um detalhe: surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Aí eu pergunto para você: isso está acontecendo? Nossa, meu Deus, como está acontecendo? Aqui no Brasil tem pastor mandando revisar a Bíblia, estão defendendo relativismo, defendendo pautas que são antibíblicas. Então está acontecendo, né? Hoje na internet a coisa está tão complicada que dependendo do que você fala, vem aquele monte de gente para te atacar. Gente que você nem conhece, né? E que invadem, a palavra é essa, invadem, não chamados haters, invadem o seu perfil para poder ficar arrumando confusão. Tá cheio disso por aí, né? O ódio, a falta, essas confusões, né? Se você falar em alguma coisa relacionada com essa ideologia de gênero, prepare-se para levar pancada, que agora, né? Até a sua opinião, veja bem, até a sua opinião está sendo censurada. Apesar de que na nossa Constituição você é livre para opinar, né? Você tem direito à liberdade de opinião pela Constituição, mas isso foi cerceado no Brasil, né, por várias decisões judiciais. Então, a Bíblia está se cumprindo. Pastores têm sido perseguidos, né? Muito perseguidos, porque está se cumprindo toda essa palavra da Bíblia aqui, né? Falso profeta, está cheio na internet aí, né? Toda hora tem alguém relativizando algumas coisas. Então, o que mais que falou aqui, né? Nós seremos atormentados. Hoje, nós temos vários pastores sofrendo perseguição judicial, sendo perseguidos por opinião. Está cheia a coisa, o cenário está sendo construído para que o anticristo venha. Já teve um período de tanto ataque às nossas crianças como agora? As crianças estão sendo, né, preparadas para aceitar tudo normalmente, principalmente a ideologia do gênero. Né? Se você observar nas escolas, né, os desenhos animados, os filmes, né, as grandes redes aí, todas essas grandes Netflix, Disney, tá cheio de filme com problema. O propósito é, né, divulgar isso. Agora eles estão fazendo questão de divulgar. Né? Outro dia eu passeava pela TV e vi vários filmes com esse tipo de temática. Vários desenhos animados, né, já trazendo essa temática que não existia até algum tempo atrás. Agora está virando uma perseguição, que isso é uma batalha, não é uma batalha humana. As pessoas às vezes acham que isso é uma batalha humana. Não, isso é uma batalha espiritual. É o diabo lutando contra a Jesus. É o diabo, é o mal lutando contra o bem. É as trevas lutando contra a luz. Também está definido, Jesus avisou que isso aconteceria, né? Olha, ele falou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. É verdade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando eu peco e eu vou repetindo o mesmo pecado, porque isso, né, para mim já vira coisa normal. Isso é a iniquidade. O princípio da iniquidade é esse. E tem coisa mais dura do que a gente vê agora de iniquidade? Sabe qual é o conselho que eu te dou? Sempre no final dos vídeos eu ponho: agarra com Jesus, porque breve ele virá. Agarre com as coisas do alto, porque isso aqui é passageiro, né? Então, se tiver uma terceira guerra mundial, se tiver uma bomba atômica em algum lugar, fique tranquilo, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: eles podem até machucar o corpo, mas se a sua alma estiver salva em Cristo Jesus, você vai para um lugar chamado morada celestial para viver eternamente com ele. Então não se preocupa não, isso aqui tudo é passageiro. A única certeza que você tem é a sua morte física. E aí a outra certeza que você deve ter é que você vai morar com Cristo. É providenciar, enquanto você pode, a sua salvação. Que Deus te abençoe.